Irmãs que nos acompanham por meio das mídias sociais, das redes sociais da nossa paróquia, que unem-se a nós neste quinto domingo da Quaresma, último domingo que antecede a Semana Maior da nossa Igreja, Semana Santa, que nós vamos iniciar no próximo domingo, com o Domingo de Ramos, também chamado Domingo da Paixão do Senhor. Vamos atualizar justamente esses mistérios dos quais nós nos preparamos ou estamos nos preparando ao longo desses 40 dias para celebrar a renovação da aliança de Deus com o seu povo. Aliança que foi estabelecida definitivamente por meio de seu Filho Jesus Cristo. Assim disse o profeta Jeremias na primeira leitura de hoje: eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Uma nova aliança. Não a aliança como aquela que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Mas esta será a aliança que concluirei, imprimirei minha lei em suas entranhas, hei de escrevê-la em seu coração, serei seu Deus e eles serão meu povo. Vejam, meus irmãos, a aliança que Deus estabelece com o seu povo, a aliança definitiva que Ele selou com o seu povo. Que aliança é esta? A aliança é o sinal maior do amor de Deus para com o seu povo. Portanto, Deus fez aliança com o seu povo. Deus estabeleceu o vínculo de união eterna com a humanidade por meio de Jesus Cristo. E Jesus, assumindo a nossa condição humana, se fazendo em tudo igual a nós, menos no pecado, assume a nossa humanidade e nos coloca nesta aliança com Deus, nesta aliança eterna, definitiva, nesta aliança sólida, estável com o Senhor. Por isso, nestes dias em que nós vamos celebrar a paixão do Senhor, paixão e a morte do Senhor e a sua ressurreição, são os dias em que nós somos chamados a recordar esta aliança que Deus fez conosco por meio do seu Filho. E até que ponto estamos então dispostos a sermos fiéis a esta aliança? Por isso vejam, Cristo nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, ou seja, o próprio Deus. E mesmo ele sendo filho único, filho unigênito de Deus, ele aprendeu o que significa a obediência. A obediência por aquilo que ele sofreu. E esta obediência que se deu por meio do sofrimento de Cristo, foi causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Obedecer à voz de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, submeter-se a Ele, recordando sempre o seu amor por nós, amor estabelecido conosco pela aliança, é sinal de salvação, é permanência na salvação, é possuir a salvação que vem de Deus. E aí vem o Evangelho, e alguns gregos aproximaram-se de Filipe e disseram: queremos ver Jesus. Vejam só, o desejo desses homens, o desejo dos gregos, que de certa forma também é o desejo de cada um de nós. Queremos ver Jesus. Como é importante nós também termos dentro de nós esse desejo contínuo, o desejo de ver Jesus, o desejo de contemplar Jesus, o desejo de poder fazer a experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, para ver Jesus,
para contemplar Jesus, Jesus então dá uma resposta. É preciso compreender a sua missão, é preciso compreender o sentido pelo qual ele se fez homem, ele habitou no meio de nós. Por isso, quando eles dizem: Senhor, gostaríamos de ver Jesus, e eles então foram até Jesus e disseram: olha, querem te ver, querem te conhecer. E Jesus diz: pois bem, então chegou a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado, porque em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Jesus então mostra aqui quem ele é. Jesus é aquele que veio para dar a vida. Jesus é aquele que veio morrer para dar a vida eterna a todos nós, como um grão de trigo. Por isso Jesus se identificou muito com o grão de trigo. O grão de trigo que cai na terra. O grão de trigo que é esmagado para que possa dar fruto, para que possa se tornar alimento. O trigo só se torna alimento quando ele é esmagado, triturado, amassado, para se tornar então a farinha e poder servir de alimento para as pessoas. Por isso vejam, Jesus identificou-se com o grão de trigo numa identificação profunda da sua própria vida, reconhecendo que o amor que Deus estabeleceu desde o princípio, a aliança que Deus fez com o seu povo, como ele prometeu a Jeremias, esta aliança foi então concretizada pela entrega, pela doação, mediante a obediência de Jesus. Vejam, a promessa de Deus, o desejo de permanecer com o seu povo, se dá pela obediência do Filho. Jesus é aquele que vem para obedecer à vontade do Pai, e ao submeter-se à vontade do Pai, ele realiza a eterna e plena aliança com o seu povo. Por isso, meus irmãos, nestes dias então que nós nos preparamos para celebrar a paixão do Senhor e também a sua ressurreição, vamos também nós, não só celebrarmos estes dias apenas recordando um fato do passado, mas vamos celebrar atualizando uma realidade pela qual nos foi dada hoje, no presente, pela qual nos é dada hoje, no presente. Vamos celebrar uma realidade que ultrapassa o passado, o presente e até mesmo o futuro. Dá sentido ao passado, confirma para nós no presente e certamente nos enche de esperança para o futuro. Mas é algo que vai para além do tempo. É a realidade da vida eterna. É a realidade da salvação que Deus trouxe para nós, que realizou definitivamente para nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. Que esses dias então em que a liturgia nos convida a fazer memória desta realidade, sirva então de uma verdadeira renovação espiritual para cada um de nós. Que ao recordar a aliança que Deus fez conosco por meio de seu Filho Jesus Cristo, do qual Ele selou esta aliança eterna e definitiva por meio do seu sangue redentor, que nós possamos então também desejar sempre mais ver Jesus, estar com Jesus e acima de tudo, nos submetermos também a Ele, fazendo-se obediente à sua voz, obediente à sua palavra, obediente ao seu evangelho, para sermos então dignos de um dia poder participar da glória. Por isso, quando Jesus hoje diz no evangelho: a voz que vem do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Jesus diz que essa voz veio justamente para nós e não tanto para ele, porque é a voz de Deus dizendo: eu o glorifiquei e agora o glorificarei de novo, para que todos aqueles que pertencem a ele sejam também glorificados. Portanto, o Pai glorificou Jesus novamente, agora Jesus que assumiu a nossa humanidade,
Ele já era glorificado pelo Pai desde toda a eternidade, na pessoa do Filho, junto do Pai e do Espírito Santo, na Trindade Santa e Eterna. Mas agora Ele veio ao mundo, assumiu a nossa humanidade e será glorificado de novo, para que então todos aqueles que nele crerem, todos aqueles que dele se aproximarem, todos aqueles que por ele se deixarem atrair, sejam também com ele glorificados. Com ele possamos então participar da glória de Deus no mais alto dos céus. Assim seja. Amém. Amém.